Existem lugares que a gente conhece, existem lugares onde a gente mora, e existem lugares que, sem pedir licença, passam a morar dentro da gente. Buenos Aires foi um desses lugares para mim. Quando eu cheguei aqui, eu trazia uma mala cheia de roupas, livros, expectativas e um projeto de pesquisa. Eu sabia que o que eu tinha vindo procurar aqui, que era documentos, bibliotecas, aulas, encontros acadêmicos, novas referências para minha tese, mas o que eu não sabia era tudo que eu encontraria pelo caminho. Porque morar em outro país não é apenas mudar de endereço, é aprender a escutar de outro jeito, é prestar atenção em palavras que antes pareciam estranhas, é experimentar novos sabores, é descobrir outro ritmo para os dias, é se reconhecer brasileira enquanto se aprende a pertencer, ainda que temporariamente, em um outro lugar na América Latina. Este não é exatamente um vídeo sobre as coisas que eu fiz aqui em Buenos Aires. É um vídeo sobre as coisas que Buenos Aires fez comigo. Toda viagem começa de alguma maneira pela língua, mesmo quando a gente acredita que entende espanhol. Afinal, português e espanhol parecem tão próximos, até que alguém começa a falar com você rapidamente e aí você descobre que não entende absolutamente nada. Durante esses meses aqui, fui colecionando palavras e expressões que passaram a fazer parte do meu cotidiano. Uma das minhas favoritas é a palavra dale. Dale pode ser vamos, tudo bem, pode ser combinado, também pode deixar, pode ser uma resposta, um incentivo ou até mesmo uma simples maneira de encerrar uma conversa. Como assim? Nos vemos manhã, dale. É uma palavra pequena, mas que parece empurrar a vida para frente. Outra expressão impossível de ignorar é que boludo! E tudo depende da entonação. Pode ser uma bronca, pode ser uma surpresa, pode ser uma brincadeira, pode ser um jeito carinhoso de falar com um amigo, pode ser quase que uma vírgula. Eu demorei um pouco para entender que não bastava conhecer o significado das palavras. Era preciso compreender o tom, o contexto, a intimidade entre as pessoas. Também passei a ouvir muito um rato, um ratito. Estou ligando, a pessoa está chegando. Falta só um ratito. Mas eu aprendi que um ratito, um rato, é uma medida de tempo bastante subjetiva. Pode ser 5 minutos, pode ser meia hora, pode ser um conceito filosófico. Também me apaixonei pelo uso da expressão um par de dias, um par de coisas, um par de minutos, um par de tudo. E eu gosto da maneira como essas pequenas expressões vão entrando no nosso vocabulário sem a gente perceber. Em algum momento, você deixa de apenas escutá-las e começa a usá-las. Mas algumas das descobertas que mais me divertiram vieram das palavras, que existem também em português, mas que tem outro sentido aqui. Por exemplo, quando você está em uma comida e diz que ela é muito rica, isso não significa que essa comida tenha muito dinheiro. Significa que ela está deliciosa. E alguma coisa também pode ser esquisita, o que para uma brasileira soa como se estivéssemos dizendo que aquela coisa é estranha, tá errado. Mas não, esquisito pode significar delicioso, algo requintado, excelente. Eu também continuo achando muito engraçado que a palavra guarda-chuvas aqui é paraguas.
que bola seja pelota e que um jogo de futebol é um partido. Às vezes eu ouvia alguém falando de um partido e demorava alguns segundos para entender se estávamos falando de política ou de futebol. Outra palavra que guardo com carinho é justamente carinho. Lá, carinho. Gracias, carinho. E eu sei que pode parecer apenas uma forma de tratamento, mas para mim foi muito bonito perceber o afeto entrando também nas palavras do nosso cotidiano. Porque talvez o carinho seja de fato uma língua. Amo também que tudo aqui é tranqui, ou não passa nada. E uma das que mais me divertia era mira vos, mira! Durante esses meses eu fui colecionando palavras, expressões, e hoje eu percebo que, sem que eu notasse, elas também foram me colecionando. Cada uma ficou ligada a uma pessoa, a uma conversa, a um lugar ou algum momento vivido aqui. Existem países que a gente conhece pelos monumentos, outros pelas ruas. Eu acho que vou lembrar da Argentina também pelos sabores. Vou me lembrar das medialunas, principalmente daquelas que eu comia sentada, sem nenhuma pressa. Vou me lembrar da chocotorta, que conquistou um lugar muito sério na minha vida. Porque a chocotorta não é apenas uma sobremesa, ela é quase um argumento a favor da felicidade. A gente come feliz, se deliciando. Também vou me lembrar da carne. Eu sei que elogiar a carne argentina está longe de ser uma descoberta original, mas ela realmente faz jus à fama. Só que depois de um tempo, percebi que comprar carne aqui também era aprender quase que um novo idioma. Descobri cortes que eu nunca tinha ouvido falar. Aprendi a pedir uma picada sem graça, que nada mais é do que uma carne moída sem gordura. Descobri que peito de frango é uma pechuga e acho curioso perceber que muitas vezes a carne bovina era muito mais barata do que o próprio frango. E aos poucos deixei de perguntar o que é isso e comecei a saber exatamente o que pedir na carniceria. E são pequenas coisas, eu sei, mas é justamente quando essas pequenas coisas deixam de parecer novidade e passam a fazer parte da nossa rotina que a gente percebe que já não está apenas visitando um lugar, está vivendo nele. E foi assim também com os cafés, os pães, as empanadas, os doces e as pequenas padarias do bairro. Com o tempo, eu deixei de procurar os lugares imperdíveis e passei a voltar aos lugares favoritos. A cafeteria que conheço, onde os baristas, que eu não preciso nem pedir, porque eles já sabem o meu gosto, eles já sabem que eu vou pedir um cortado bien calentito. Ao mercado de sempre, aos caminhos que já faziam parte da minha semana. Acho que morar em outro país tem menos a ver com conhecer grandes atrações turísticas e mais com construir uma rotina. É quando o extraordinário dá lugar ao cotidiano que uma cidade começa de fato a fazer parte da nossa vida. Ah, eu também não posso deixar de falar que eu vivi em Buenos Aires durante uma Copa do Mundo. E assim, né? Não existe a menor possibilidade de falar sobre minha experiência aqui e não falar do futebol. Nos dias comuns, a cidade ela tem um ritmo, as pessoas caminham, os ônibus passam, os cafés funcionam, os parques recebem as famílias, leitores, cachorros, crianças e gente aproveitando o dia. Mas em dia de jogo de Argentina, Buenos Aires muda. A cidade ela fica mais acelerada, ela fica eufórica. As camisas aparecem, as bandeiras ocupam as janelas, os bares ficam lotados. As pessoas reorganizam seus horários e parece que todo mundo está se preparando para viver a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando a Argentina faz um gol, a cidade treme.
Você escuta os gritos vindo dos apartamentos, as buzinas, as comemorações nas ruas, as pessoas se abraçando, mesmo sem estar vendo televisão, é possível saber que aconteceu alguma coisa. O gol, ele atravessa as paredes. Mas existe também o outro lado. Quando o gol não acontece. Aí, meu amigo, a cidade fica em silêncio. E não é um silêncio tranque, é um silêncio tenso, quase constrangedor. Como se milhões de pessoas estivessem prendendo a respiração juntas. Eu achava isso impressionante e perceber a partida não apenas pela televisão, mas pelo próprio som da cidade ou pela falta dele. Naqueles momentos, Buenos Aires parecia um organismo inteiro, respirando, gritando, esperando e sofrendo junto. Foi uma experiência, talvez, das mais curiosas e intensas que eu vivi aqui. Mas enquanto os dias de jogo eram barulhentos e eufóricos, também existiram muitos dias calmos. E foram esses dias que me ensinaram algumas coisas importantes. Buenos Aires me ensinou a sentar. Parece uma frase simples, né? Mas não é. Eu aprendi que um banco de praça também pode ser um destino. Que é preciso entrar em um parque apenas, sem que seja necessário apenas atravessá-lo. Que o parque ele pode ser vivido. E eu podia comprar um café, escolher um banco, abrir um livro e ficar ali, sem ninguém me incomodando, sem precisar explicar porque estava sentada, sem sentir que eu deveria estar fazendo outra coisa. Eu podia simplesmente ler, observar, pensar, às vezes não fazer nada. E esses momentos foram muito preciosos para mim, principalmente porque vivi aqui diferentes estações e diferentes humores da cidade. E no frio, um raio de sol se transformava quase que num acontecimento. Bastava o céu abrir um pouco mais para os parques começarem a se encher. E acho que Buenos Aires me ensinou também a valorizar um raio de sol. E não que isso seja apenas sobre o clima, mas sobre aprender a perceber as pequenas coisas quando elas aparecem. E durante muito tempo eu associei produtividade à pressa. Eu acreditava que era preciso preencher as horas, estar sempre produzindo, sempre resolvendo alguma coisa, sabe? Correndo para a próxima tarefa. E aqui eu já comecei a desconfiar um pouco mais dessa lógica. Comecei a perceber que pensar também é um trabalho, que caminhar pode fazer parte da pesquisa. E que sentar em uma praça e observar o mundo não é necessariamente perder tempo. Às vezes é justamente nesse intervalo que alguma ideia aparece. Existem ideias que não nascem diante do computador. Elas aparecem durante uma caminhada, no caminho de volta para casa, enquanto tomamos um café, olhando as folhas de uma árvore se moverem. Quem sabe contemplar também seja uma forma de produzir conhecimento. E talvez a gente precise de algum silêncio para conseguir escutar o que a gente mesmo está pensando. Mas eu não quero transformar essa experiência em uma história perfeita. Buenos Aires me deu silêncio e eu não sabia o quanto precisava dele. Mas o silêncio nem sempre foi confortável. Em alguns dias ele trouxe tranquilidade, em outros trouxe saudade, trouxe dúvidas, momentos de solidão e ansiedade. Viver longe de casa também significa lidar com a ausência das pessoas que amamos. Significa aprender a resolver as coisas sozinha. Significa perceber os nossos próprios limites. E existiram dias alegres, dias produtivos, dias em que me sentia
profundamente grata por estar aqui. Mas também existiram dias que tudo parecia mais difícil. E acho importante dizer isso porque viver uma experiência acadêmica assim em outro país, e não estar permanentemente em uma viagem bonita, sabe? É viver também com toda a complexidade que a vida carrega. A alegria, a ansiedade, elas coexistem. A liberdade e a saudade também. Eu não saio daqui ignorando as dificuldades que eu atravessei, mas saio sabendo que elas também fizeram parte da experiência e que eu aprendi muito sobre mim nos dias em que precisei encontrar uma maneira para continuar. Eu vim para Buenos Aires fazer meu doutorado sanduíche. Atravessei uma fronteira, acompanhando os caminhos da minha própria pesquisa. Agora, o que eu não sabia era que essa viagem me levaria a atravessar outras fronteiras, que foram as minhas. Passei horas em bibliotecas, conheci arquivos, encontrei documentos que procurava havia meses, participei de aulas, conversei com pesquisadores, encontrei novas referências para pensar a história da educação. Pude olhar para minha pesquisa a partir de outro lugar. E isso, de alguma maneira, também modificou as minhas perguntas. Mas existe uma parte da pesquisa que dificilmente aparece nas notas de rodapé, que foram as conversas de orientação, os cafés compartilhados, as caminhadas até a parada, as indicações dadas no meio de uma conversa. As pessoas que dizem, talvez você devesse procurar por aqui. Ou, você já leu esse texto? Os encontros, sabe, inesperados. E as dúvidas divididas. Os momentos em que alguém consegue enxergar uma possibilidade que você ainda não havia percebido. E há encontros que não aparecem nas referências bibliográficas, mas sustentam toda a nossa escrita. Fiz amizades que não estavam previstas no projeto enviado à universidade. Conheci pessoas que espero levar comigo para o resto da vida, pessoas que me acolheram, que compartilharam ideias, histórias, cafés, mesas, vinhos, dúvidas e muitas risadas. E sei que essas pessoas estarão presentes na minha tese. Talvez seus nomes não sejam mencionados em todas as páginas, mas algo delas estará na forma como eu vou escrever. Porque uma pesquisa não é feita apenas dos documentos que encontramos, ela também é feita da pessoa que nos tornamos enquanto pesquisamos. Viver aqui também me fez pensar muito sobre o que significa ser brasileira em um outro país latino-americano. Brasil e Argentina estão tão próximos geograficamente, compartilham parte de uma história, enfrentam alguns problemas semelhantes, mantêm diálogos culturais, políticos e intelectuais, e ainda assim, muitas vezes crescemos sabendo muito pouco uns sobre os outros. No Brasil, frequentemente aprendemos a olhar para longe, para a Europa, para os Estados Unidos, como se a América Latina estivesse sempre ao lado, mas raramente no nosso centro, no nosso olhar. E estar aqui mudou isso para mim. Eu passei a reconhecer proximidades, mas também diferenças. Percebi que não basta afirmar que somos latino-americanos. É preciso construir esse reconhecimento. É preciso conhecer as histórias, escutar as vozes, ler os autores, circular pelas cidades, conversar com as pessoas, aceitar que existem muitas maneiras de viver e pensar a América Latina. Minha pesquisa fala sobre circulação de pessoas, ideias e projetos educacionais entre países latino-americanos. Hoje,
essa circulação também mora em mim. Ela não está apenas nos documentos que encontrei, está também no meu vocabulário, nas minhas referências, nas minhas amizades, nas perguntas que passei a fazer, na forma como agora observo o Brasil. Foi num dia qualquer de julho que eu percebi. Em apenas um ano, a vida tinha mudado de lugar e eu também. Buenos Aires ainda era um projeto, um plano escrito em documentos, uma possibilidade que misturava desejo, ansiedade e muitas perguntas. Agora, esta cidade faz parte das minhas lembranças. Reconheço suas ruas, sei os caminhos que me levam para casa. E quando eu escolhi o lugar onde viveria, eu procurava um bairro tranquilo, um lugar que me permitisse estudar, descansar, organizar uma rotina. E encontrei muito mais do que isso. Encontrei dias calmos, silêncio, tempo para pensar. Encontrei momentos de contemplação, mas ansiedade também. Encontrei alegria, autonomia e amizades. Encontrei novas maneiras de compreender a minha própria pesquisa. E encontrei partes de mim que talvez eu precisasse justamente desse deslocamento para que ele aparecesse. Eu cheguei a Buenos Aires acreditando que eu estava escrevendo apenas uma tese. Agora percebo que durante esses meses, Buenos Aires também escreveu um pouco de mim. Ela escreveu através das palavras que eu aprendi, dos sabores que provei, dos arquivos que eu visitei, dos parques onde eu contemplei, dos gols que fizeram a cidade tremer e dos silêncios que vieram depois, das pessoas que conheci, dos dias em que eu me senti corajosa e também daqueles em que eu precisei reaprender a ficar bem. Dizem que aprender outra língua é aprender outra forma de enxergar o mundo. Talvez isso seja verdade, porque volto para casa levando novas palavras, mas não levo apenas um novo vocabulário. Eu levo nomes, amizades, novas perguntas, levo uma relação diferente com o tempo, levo as lembranças das medialunas e das chocotortas, das carnes dos cafés demorados, levo o som de uma cidade comemorando o gol e o silêncio de uma cidade inteira esperando que ele aconteça. Levo os parques, os livros lidos ao sol, os dias frios. Levo outro olhar sobre a América Latina, sobre a pesquisa, sobre a escrita e sobre mim. Existem lugares que a gente visita, existem lugares onde a gente mora, e existem lugares que continuam caminhando ao nosso lado, mesmo depois da partida. Então, Buenos Aires, muito obrigada e hasta luego!